As Crônicas de Eidin, Os Escolhidos, uma fantasia inesquecível. Alistair McGrath. Capítulo 5. Lá, Pedro apontou de maneira triunfal para longe. Ali, por entre aquela passagem nas montanhas. Júlia o alcançou no cume de uma colina e olhou fixamente para bem longe. Eles avançavam lentamente para a frente enquanto o sol ia subindo e finalmente chegaram a uma grande rocha. Havia degraus cavados nela que levavam a um tipo de plataforma no seu pico. Júlia subiu rapidamente a rocha, encantada pelo que estava vendo. O chão caía acentuadamente abaixo da rocha e revelava uma paisagem verdadeiramente resplandecente. À frente deles, tão longe quanto podiam enxergar, se estendia uma delicada planície, banhada pelo brilho do sol da tarde, com ricos campos verdes e cercas vivas. Havia prados à sua frente, alcançando as distantes colinas, salpicadas de flores que proporcionavam um delicado perfume à leve brisa. Ao longe, no centro da enorme planície, havia um grande parque fechado por gigantescos e fortes muros com portões fortificados à sua volta. E no coração do parque havia um castelo. Seus muros, torres e muralhas se erguiam desde a planície, brilhando na curiosa inclinação do brilho do sol matutino. Pedro virou-se para ela. Seus olhos brilhavam de empolgação. Vai levar séculos para chegarmos lá, mas conseguiremos. E com certeza acharemos água ao longo do caminho e comida quando chegarmos ao castelo. Júlia acenou com a cabeça meio distraída. Comida e água. Fosse o que fosse para o que Gaius precisasse que seus escolhidos fizessem, com certeza começaria pelo castelo. Eles desceram da plataforma de pedra e se dirigiram por um caminho íngreme morro abaixo. Logo se encontraram no meio de uma densa floresta, mas tendo as montanhas à vista sempre que chegavam a uma clareira, conseguiram se manter indo na direção certa. Não era, porém, a caminhada mais confortável que já tinham feito. Se você já dormiu no chão duro com galhos e gravetos espetando suas costas, sem travesseiro ou cobertor, e passou longas horas sem comida ou água e depois lhe pediram para andar o dia todo sem os sapatos apropriados, bem, então você tem alguma ideia do humor em que Júlia e Pedro estavam. Pedro reagiu melhor que Júlia. Ele estava lembrando das suas experiências de escoteiro na mata. Lembrando de como andar e achar o caminho, e como evitar as pequenas ciladas que os levariam a ter um tornozelo torcido. Quando ele alcançou o cume de uma colina, este mais íngreme que a maioria, olhou e viu que Júlia estava muito para trás. Percebeu que ela estava muito cansada. Seu rosto estava vermelho pelo esforço e a respiração ofegante. Suas mãos cheias de lama pelo tombo que levara e pelo lugar onde se apoiara. Ele pegou um galho baixo de uma árvore que estava por perto e o quebrou diretamente do tronco. Quando Júlia o alcançou, já tinha arrancado todas as suas folhas e pequenos galhos, e o estendeu a ela sem falar nada. O que é isto? Ela perguntou confusa. Uma bengala, ele disse. Ela ajudará nas colinas. Júlia acenou com a cabeça e assegurou. Obrigada. Essas foram as únicas palavras ditas entre eles por algum tempo. Não havia muito a ser dito. Quando o caminho era plano e Júlia não precisava se concentrar muito no terreno, ela ficava pensando no irmão. Havia algo estranho em seus olhos, ela pensou.
algo novo. Por falta de uma palavra melhor, ela chamou de determinação, mas pensou, ao dar uma olhadela, meio de lado, que era mais do que isso. Mas aí o terreno mudou novamente, e ela precisou focar em seus passos em vez de ponderar a respeito dos muitos mistérios de Pedro. E então continuaram andando, o castelo sempre à frente, indo um pouco mais devagar, agora que o sol estava alto no céu e batendo diretamente sobre eles. Ambos alcançaram a passagem da montanha no início da tarde. A floresta terminou de repente, como se alguém tivesse desenhado uma linha onde as árvores não tivessem permissão de ultrapassar. À frente deles surgiam campos verdes com todo tipo de grãos, árvores e flores. Não havia sinal de pássaros ou de qualquer animal. Pedro pensou: na Inglaterra, pastos como estes estariam repletos de vacas e ovelhas, pastando com satisfação nesta linda grama. Quem sabe olhando para eles pelos portões enquanto passavam. Ou talvez cavalos de arado agitando suas cabeças, prontos para começar a trabalhar nos campos. No entanto, tudo o que encontravam seus olhos era uma vasta extensão de dourados e verdes, estendendo-se à distância. A planície à frente era dividida como um tabuleiro de xadrez em vários campos, cada um ladeado por cercas vivas guarnecido de flores brilhantes. As cabeças do grão dourado balançavam delicadamente na cálida brisa em alguns desses campos. Outros eram pontilhados com todo tipo de árvores frutíferas. Seus galhos pesados com ricas frutas amadureciam. Júlia deu um pequeno grito de alegria quando as viu, e, deixando de lado sua bengala, arranjou forças para correr. Anos mais tarde, Júlia tentou descrever essa fruta, mas não conseguiu. Nunca vira nada igual na Inglaterra. Os sabores eram mais deliciosos, mais profundos, as cores mais arrojadas, e o suco infinitamente mais refrescante. Eles comeram até que o líquido correu por suas faces e mãos manchando suas túnicas. Então se entreolharam e riram. Essa foi a primeira vez que eles riram de verdade desde que chegaram a Aedi. E o sentimento foi totalmente magnífico. Nada era particularmente engraçado, mas o alívio e o prazer de encontrar a fruta foram simplesmente além de qualquer comparação. Eles riram até derramarem lágrimas, até precisarem segurar a barriga com medo de que ela estourasse. E foi quando passou a risada e eles estavam deitados no chão, sorrindo um para o outro, que Júlia ouviu a corrente de água. Ela provavelmente não teria ouvido se tivessem barulhos de animais, mas no límpido ar o som era inconfundível. Ela se sentou e ficou olhando fixamente. Será que... Pedro, isso é água? Onde? Ela ouviu atentamente. Ali. Ela apontou por sobre o ombro para a esquerda, atrás daquela linha de árvores. Sim, tenho certeza que é um riacho. Pedro já estava em pé indo em direção às árvores, em questão de segundos, e Júlia o seguia de perto. Eles não precisavam de água tão desesperadamente como antes, porque tinham encontrado as árvores frutíferas, mas ambos estavam com sede e uma longa caminhada ainda estava à frente. Ambos caíram sobre o riacho como um leão cai sobre a presa. A água era fria e límpida. Beberam até não poderem mais. Então, Júlia espirrou água em Pedro. Um acidente, ela insistiu, e Pedro espirrou de volta, e logo os dois estavam ensopados. Eles se deitaram à margem do riacho, deixando que o sol quente os secasse. Conversaram sobre nada em especial. Escola, amigos, seu pai, e depois ficaram em silêncio por um longo tempo.
Eu queria saber o que vamos encontrar no castelo, disse Júlia, finalmente quebrando o silêncio. O caminho para casa, quem sabe? Replicou Pedro com indiferença. Ouso dizer que encontraremos alguém que poderá nos explicar isto tudo. Como chegamos aqui e como poderemos voltar para Oxford? Você não... Júlia fez uma pausa. Você não acha que temos algo a fazer aqui? Alguma razão por termos sido chamados? Quero dizer, talvez ainda não seja hora de voltarmos para casa. Pedro olhou feio para ela. Eu suponho que descobriremos, ele disse. Nesse meio tempo, precisamos continuar andando. Eles voltaram para o campo entre as montanhas. Algumas trilhas passavam pela grama. Todas pareciam, ou pelo menos era assim que parecia a Pedro, os levar para o grande castelo ao longe, acima de todo o terreno à volta. Ele escolheu a trilha que parecia a mais direita, e então foram em frente. Renovados pelas frutas e pela água, e com a ajuda da nova bengala de Júlia, puderam andar muito mais depressa que antes. Passaram-se, quem sabe, 20 minutos antes que Júlia parasse exausta. Oh, sinceramente, disse Pedro com os dentes cerrados, nós nunca chegaremos se... Mas ele não terminou a frase, silenciado pela aparência de sua irmã. Seus olhos estavam arregalados com medo, e um dedo apontava para o leste. Pedro seguiu seu olhar pasmado e os viu. Havia 3 homens a cavalo, seguindo o que ele imaginava ser outro caminho para o castelo. Estavam vestidos de preto, encapuzados, e mesmo à distância ele podia perceber que seus rostos estavam cobertos. Algo em sua postura indicava que não eram amigos. Um arrepio passou pelo ar, e o sol parecia brilhar um pouco menos, quando Pedro finalmente entendeu. Eles estavam fazendo a ronda. Abaixe-se, Júlia sussurrou. Precisamos encontrar abrigo. Eles olharam ao redor rapidamente. Não havia árvores por perto, e o mato alto dera lugar a um campo de flores silvestres que não chegavam a 15 centímetros de altura. Aquele lugar não serviria para os esconder. Ali, Pedro disse devagar, acenando a cabeça para o lado de onde tinham vindo. Volte para onde o mato é alto, e com alguma sorte... Mas já era tarde demais. Os cavaleiros já os tinham visto, e como se fosse um só, eles mudaram de direção, indo diretamente a Pedro e Júlia. Eles tentaram correr, é claro. Todos os instintos os impulsionavam para a frente, apesar de ser impossível desde o começo. Quem poderia correr mais que aqueles garanhões? Eles os alcançaram em questão de minutos. Pedro, em uma tentativa para se esconder, lançou-se por entre o mato alto e tentou rastejar. Júlia virou-se para encarar os cavaleiros e gritou muito alto, não de medo, mas de raiva. Ninguém ficou mais surpreso pelo resultado que ela. O grito que veio de seus lábios não foi aquele grito agudo de uma menina, mas um som infinitamente mais forte e profundo. Derrubou os cavaleiros de seus cavalos e mais longe chacoalhou as folhas das árvores. Pedro colocou as mãos sobre os ouvidos e gemeu. Os cavalos fugiram com relinchos de pânico e Júlia, com raiva ainda nos olhos, cerrou os punhos e gritou mais forte. Ela não entendia. Não sabia de onde vinha aquela voz, mas sabia que o sol tremera no céu e que os 3 encapuzados estavam aterrorizados. Eles tinham dor. Suas mãos apertavam os ouvidos, desesperados para fugirem, mas paralisados pelo grito. Quando Júlia parou para tomar fôlego, eles gemeram, se viraram e ficaram parados. Ela fez uma pausa,
respirando fortemente, e olhou para trás para o irmão. Ele olhava fixamente para ela como se fosse uma estranha, uma aparição extraterrestre. Ela estendeu a mão para ajudá-lo a levantar. Como? O quê? Eu não sei, ela disse asperamente. Vamos dar o fora antes que eles acordem. Pedro nunca discordaria de uma menina cujo grito estremeceu o sol. Então levantou-se e a seguiu. Foi uma caminhada silenciosa. Júlia estava perdida em sua própria contemplação, e Pedro a olhava de lado. Esse grito não foi normal, ele pensou. Algo acontecera com ela, algo provavelmente horrível. Ele ansiava chegar ao castelo, certo de que todos os mistérios daquele lugar seriam explicados assim que chegassem. O castelo agora não estava longe. Ele dominava o horizonte, elevado sobre os campos que o circundavam, como se fora erguido da terra para governar sobre tudo ao seu redor. Talvez tenham canhões lá em cima nos parapeitos, Pedro pensou. Se tivesse pólvora suficiente, eles poderiam controlar a planície toda. Cercando o castelo havia um muro amarelo de pedra. Eles o seguiram pelo que pareceu séculos até chegarem a um grande portão de madeira. Suas tábuas eram velhas, salpicadas de pregos em deterioração. Mas o portão estava firme. Pedro deu alguns chutes sem nenhum resultado. O que acontece agora? Perguntou Júlia. Não tenho ideia, ele murmurou. Por que você não tenta aquele grito? Pode ser que abra a porta. Mas quando o pesado portão começou a se abrir com um solene e vagaroso rangido, viram que seria desnecessário. Júlia e Pedro se entreolharam, deram de ombros e entraram.